guerra entre Hamas e Israel chegou à terceira semana sem sinal de um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. E o clima na ONU está cada vez mais quente. Na terça-feira, a delegação israelense pediu a renúncia do secretário-geral Antônio Guterres por considerar que ele amenizou os ataques do grupo palestino no começo do mês. Hoje, o embaixador israelense da ONU anunciou que vai suspender vistos para representantes das Nações Unidas e disse que o visto do chefe das Nações Unidas para assuntos humanitários já foi, inclusive, suspenso. O consenso também não parece à vista no Conselho de Segurança da ONU. Ontem, Rússia e China vetaram uma resolução dos Estados Unidos que enfatizava o direito de Israel à autodefesa. Isso pouco depois do premier israelense Benjamin Netanyahu afirmar que uma invasão por terra está sendo preparada. Além da crise em Gaza, existe o risco de que o conflito se espalhe pela região. Milícias pró-Irã realizaram novos ataques contra forças americanas no Iraque e na Síria nos últimos dias. E os israelenses vêm trocando disparos contra o Hezbollah no sul do Líbano. O Ao Ponto, essa quinta-feira, faz uma análise do momento da guerra entre Israel e Hamas e das diferenças de percepção sobre o conflito no Ocidente e nos países árabes e muçulmanos. Quem conversa com a gente é Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Universidade Harvard. Ele também fala sobre as posições de países como Rússia e Turquia na guerra. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 26 de outubro de 2023 começa agora. Vem com a gente! Professor Vitélio Brustolin, mais uma vez bem-vindo aqui ao Ponto, e o clima esquentou de vez na ONU essa semana. Depois daqueles comentários do secretário-geral Antônio Guterres sobre Israel, que foram interpretados por Israel como sendo de apoio ou pelo menos uma amenização dos ataques de 7 de outubro, o que aconteceu aí? Chegou até ter pedido de renúncia do secretário-geral? Olá, Felipe, Carol, ouvintes do Ao Ponto. Pois é, Felipe, o Guterres fez uma contextualização dos conflitos entre Palestina e Israel. Antes dessa contextualização, ele chegou a dizer, olha, nada justifica o atentado terrorista do Hamas, nada justifica isso. Foi na introdução dessa declaração, ele falou isso, mas depois ele disse que também nada acontece no vácuo, e aí ele contextualizou de 56 anos, né, dessa questão de disputa entre Palestina e Israel, inclusive com resoluções da ONU que Israel não cumpriu, a resolução 242 de 1967, que exige que Israel se retire de todos os territórios ocupados na Guerra dos 6 Dias, mas também a resolução 338 de 73, né, que exige um cessar-fogo imediato e o início de negociações para estabelecer a paz. E aí, o que aconteceu? A diplomacia de Israel interpretou essa declaração do Guterres como uma justificativa para o que o Hamas fez. E o Guterres veio a público e disse que foi mal interpretado. Ele disse que não iria se desculpar porque ele não havia afirmado isso, mas que ele tinha sido mal interpretado, que não era nada disso, que nada justifica as ações terroristas do Hamas. E mesmo assim Israel disse que faltou um pedido de desculpa e cancelou vistos de funcionários da ONU, que pode prejudicar a atuação de funcionários da ONU na faixa de Gaza e piorar a situação. Mas é ainda um conflito na esfera diplomática, o que nesse momento, Felipe, parece ser mais uma cortina de fumaça do que algo que interfira realmente na vida das pessoas que estão na faixa de Gaza ou na guerra entre Israel e o Hamas. Vitélio, Guterres está no seu segundo mandato, não pode mais ser reeleito e parece que vem usando esses últimos momentos no cargo para fazer declarações mais duras sobre o conflito, vistas até como agressivas por Israel. Esse tom mais ácido sobre o conflito, especialmente sobre a questão humanitária, tem sido repetido também por outros representantes da ONU, né? Ele começou o segundo mandato em 2022, vai até 2026, é um mandato que no total vai durar quase 5 anos. Ele foi eleito pela primeira vez lá em 2016, e como é que se elege um secretário-geral da ONU, né, já que Israel pediu a renúncia dele?
Todos os países podem indicar pessoas para serem votadas como secretário-geral, mas geralmente há apenas uma indicação que passa pelo Conselho de Segurança, ou seja, o Conselho de Segurança é o órgão mais importante da ONU, mais poderoso. Ele indica o nome de um candidato para a Assembleia Geral. A Assembleia Geral vota e tendo 2/3, né, da aprovação. Aliás, na Assembleia Geral não é nem 2/3, é a maioria simples na Assembleia Geral. Tendo maioria simples, ou seja, presentes e votantes 51% aprovando, esse nome passa a ser o do secretário-geral. O Guterres não tem, isso não existe, né? Ele não vai renunciar. Veja, o Conselho de Segurança não consegue, nesse momento, chegar a uma declaração sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Quanto mais uma resolução, quanto mais chegar um nome para um possível novo secretário-geral, não vai acontecer. É um ato diplomático de Israel, é um ato mais simbólico, né, para demonstrar insatisfação do que qualquer ação com efeito prático. Em entrevista à rádio das forças israelenses, o embaixador do país nas Nações Unidas, o mesmo que ontem pediu a renúncia de Guterres, afirmou que Israel vai recusar a emissão de vistos para representantes da ONU. Chegou a hora de dar uma lição à ONU, disse Gilad Erdan. Agora, até que ponto isso pode atrapalhar a negociação de um eventual cessar-fogo, essa elevação de tom? Ou isso daí você pode classificar quase que completamente em uma ação mais voltada para o público interno, para os apoiadores de hábito de Israel? Não, essa ação de Israel, ela tem um objetivo estratégico, né? Porque, veja, neste momento, tudo que acontece no Conselho de Segurança é para Israel ganhar tempo. Os Estados Unidos têm uma estratégia de dar tempo a Israel para que ele execute o artigo 52 da Carta da ONU, que é o artigo de se autodefender até que o Conselho de Segurança tome alguma medida. O Conselho de Segurança está congelado. Essa ação de Israel foi, inclusive, apontada, né? A China, quando os Estados Unidos vetaram a proposta de resolução apresentada pelo Brasil, a China questionou os Estados Unidos: por que vocês ficaram 40 horas com essa proposta e não disseram que estavam insatisfeitos por causa da falta de menção do direito de autodefesa de Israel, do artigo 51. Isso é uma estratégia dos Estados Unidos. Primeiro porque os Estados Unidos querem que Israel consiga fazer uma ingressão terrestre, uma incursão terrestre na faixa de Gaza e ter alguma medida prática contra o Hamas. Caso contrário, seria uma vitória do Hamas. O Hamas entrar no território de Israel, fazer reféns, levar para a faixa de Gaza e sair disso impune, seria uma vitória do Hamas. Então, um cessar-fogo, né, aqui é importante a gente distinguir, porque cessar-fogo sempre é limitado, ele sempre tem um período para começar e terminar. O cessar-fogo que se fala na ONU é mais próximo do que seria um armistício, que é algo que não tem início e fim, que não tem um fim previsto no caso. Então, veja, por exemplo, as Coreias, né, Coreia do Sul e Coreia do Norte, estão em armistício desde 1953, nunca foi assinado um tratado de paz. Não tem como fazer um armistício, claro, com um grupo terrorista como o Hamas, mas o cessar-fogo que se fala seria equivalente a isso. O Brasil chegou a falar em pausa humanitária. A pausa humanitária é um tipo de cessar-fogo, ela é numa parte do território, por um determinado tempo. Então, isso, na verdade, acabou sendo implementado. Quando o Biden foi para Israel, ele conseguiu fazer o ingresso de assistência humanitária pelo sul da faixa de Gaza, e embora Israel continue bombardeando o sul, durante o ingresso dos caminhões, pelo menos no primeiro dia, houve uma pausa humanitária. No segundo dia, os caminhões foram interrompidos, porque o cessar-fogo não foi implementado. De qualquer forma, os Estados Unidos conseguiram, com a ida do Biden para Israel, implementar o ingresso dessa assistência humanitária, né, água, comida, medicamentos, ainda em pequena quantidade, mas vem tendo um fluxo contínuo para a faixa de Gaza, que era algo que era pedido na resolução do Brasil. E, ao mesmo tempo, não deram o que a Rússia queria, que era um cessar-fogo mesmo, né, que se finalizasse as hostilidades naquela região. Só para finalizar esse ponto, existe uma questão importante aqui, porque a ONU poderia estar fazendo nesse momento muito mais do que faz. Nós estamos falando, por exemplo, em assistência humanitária. A ONU poderia estar fazendo uma intervenção humanitária, que foi algo que o Brasil chegou a pedir. Essa intervenção funciona assim:
Os países do Conselho de Segurança, se chegarem à resolução de uma intervenção, podem enviar tropas dos seus países, ou seja, países permanentes do Conselho de Segurança ou outros países que estejam ali e que queiram se voluntariar com tropas, pode enviar uma força de paz, portanto, da ONU lá para a faixa de Gaza, para resguardar os civis, negociar a retirada dos reféns, e aí Israel poderia cirurgicamente combater os terroristas do Hamas. O problema é o seguinte, o problema é que o Conselho de Segurança chegou num nível de erosão do seu funcionamento, que isso já aconteceu no passado, na década de 60, por exemplo, congelou durante muito tempo, durante a Guerra Fria, ou agora na guerra entre Rússia e Ucrânia, a Rússia vetando as resoluções contra ela, a revelia do artigo 27 da Carta da ONU, que prevê que países que estejam envolvidos num contexto de guerra e sejam membros permanentes do Conselho de Segurança não devam votar, né? Mas aí a Rússia alega que também os Estados Unidos e o Reino Unido não pegaram a autorização do Conselho de Segurança para ir para a guerra contra o Iraque em 2003, ou seja, todos eles descumprem, né, a Carta da ONU desde a década de 50, na verdade. Esse é um dos problemas pelos quais a ONU não funciona direito. Mas, na verdade, a ONU poderia estar fazendo muito mais. O que acontece é que, nesse momento, não se chega nem a um simples comunicado do Conselho de Segurança, muito menos a uma resolução que teria força de lei, né, que deveria ser cumprida, e quanto mais ao envio de uma força da ONU que pudesse ajudar a situação dos civis, dos reféns, e apaziguar as relações ali até que Israel tomasse medidas contra os terroristas. A gente está gravando por volta de 6 da tarde de quarta-feira e a gente acabou de ver ao vivo na televisão, pela UNTV, mais um capítulo desse impasse no Conselho de Segurança, a resolução apresentada pelos Estados Unidos para o envio para a situação de Gaza foi vetada por Rússia e China, que era esperado, assim como uma resolução da Rússia não conseguiu o número mínimo de votos sim para ser apreciada. Tem alguma saída à vista para esse impasse? Não tem saída à vista. O que está acontecendo agora é que a situação vai acabar sendo resolvida, pelo menos neste momento, no campo de batalha, né? Israel prepara uma incursão ao norte da faixa de Gaza, ou seja, uma incursão parcial. Já existem tropas, né, forças especiais de Israel lá dentro, que já trocaram tiros com os terroristas do Hamas. Israel enviou aqueles bulldozers, né, aqueles tratores para limpar minas terrestres e destroços, para abrir caminho para carros de combate. Foram enviados carros de combate, inclusive de Israel, para fazer escolta, esses bulldozers. E existe também um assessoramento, né? Os Estados Unidos enviaram para Israel um general que tem experiência no Iraque, né, para ele assessorar Israel quanto a essa incursão. Então, o conselho desse general é que Israel faça uso de bombardeio aéreo bem específico, com helicópteros ou pontos específicos, e uma incursão de forças especiais. Por quê? Porque veja só como é que funciona isso. Se tem 30 mil terroristas ali na faixa de Gaza, que usam mais de 2 milhões de pessoas como escudos humanos e tem ainda os mais de 200 reféns, para combater uma força de 30 mil, nos estudos estratégicos, se considera que o atacante tenha que ter 4 vezes mais. Ou seja, seria necessário que Israel ingressasse naquela área com 120 mil soldados, pelo menos. Mas alguns falam em torno de 150 mil. Ou seja, seria uma incursão imensa, né, e que geraria um banho de sangue. E isso os Estados Unidos estão aconselhando que Israel não faça, porque os Estados Unidos tiveram uma batalha parecida com essa no Iraque, em 2004, em Fallujah. Foi uma das batalhas mais sangrentas na guerra do Iraque. E esse general estava lá, e ele está dizendo, olha, não façam isso, façam uma combinação de ataques aéreos de precisão e ataques de operações especiais direcionados. Só que o problema é o seguinte, Israel não tem tantas forças especiais. As forças especiais são aquelas, né, criadas justamente para situações extremas, né, de reféns, podem ser paraquedistas, mergulhadores,
eles têm um tipo diferente de treinamento e missões bem específicas. O problema é que Israel não tem um contingente tão grande, suficiente, para combater 30 mil terroristas. É muito, né? Então, essa operação parece ser a solução que Israel vai seguir para ter menos efeitos colaterais, porque, veja, mesmo que Israel consiga eliminar todos os terroristas que estão ali, e esse é o objetivo declarado do Netanyahu, se os terroristas nesse processo tiverem do seu lado o efeito colateral de muitos civis mortos, da morte de reféns, a mensagem dos terroristas se espalha, né? E então os terroristas teriam uma espécie de vitória nesse contexto. É uma estratégia. O Hamas planejou esses atentados por mais de 2 anos. Ele fez uma prospecção de cenários das possíveis reações de Israel, inclusive porque Israel já invadiu, já fez incursões à faixa de Gaza antes, em 2008, 2014, por exemplo. Então, quanto mais violento e com mais efeitos colaterais for a resposta de Israel, mais a resposta, né, mais a estratégia do Hamas se perfaz. O Hamas, inclusive, na década de 90, já teve ações suicidas, né? Eles costumavam reunir, colocar bombas em caminhões e estacionar esses caminhões ao lado de ônibus com civis, com pessoas comuns, e explodir os caminhões e os ônibus, matando 50, 60 pessoas para atrasar as negociações de paz entre Israel e a autoridade palestina. E nesse momento, o que o Hamas faz é, mais uma vez, cometer atentados terroristas, atrasando um esforço de paz, um esforço de reconhecimento que tinha entre a Arábia Saudita e Israel, depois de um processo de reconhecimento, né, os acordos de Abraão, que desde 2020 foram mediados pelos Estados Unidos, e onde se conseguiu o reconhecimento de Israel por parte dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, Marrocos e Sudão. Então, como o Hamas já tem esse modus operandi, tanto de ataques terroristas quanto de ataques terroristas suicidas, para eles, se a resposta de Israel for tão violenta a ponto de deixar efeitos colaterais que façam a opinião pública mundial toda apoiar ações violentas contra Israel, ou uma parte da opinião pública mundial, isso perfaz a estratégia dos terroristas. E aqui, só para diferenciar, porque isso é muito importante, uma coisa é a causa palestina, que é digna, é justa, é apoiada desde 1967 pela comunidade internacional, foi aprovada na ONU, 139 dos 193 países da ONU reconhecem a Palestina, inclusive o Brasil, com o qual a Palestina tem relações diplomáticas desde 1975. Em 2010, a autoridade palestina, né, o Mahmoud Abbas, veio ao Brasil, ou seja, existe também o reconhecimento da autoridade do Mahmoud Abbas sobre a autoridade palestina. Então, uma coisa é a causa palestina, a solução de 2 estados, a paz naquela região. Outra coisa são atentados terroristas, né? Então, veja, nem mesmo a autoridade palestina reconhece o Hamas como representante da população palestina. Durante vários momentos, a autoridade palestina condenou as ações do Hamas por considerar contraproducente o uso de foguetes contra Israel, que não levaria à paz de jeito nenhum. O Hamas não quer a paz, né? O Hamas, na Carta de Princípios do Hamas, publicada em 1988 e nunca revogada, está muito claro que eles negam a existência de Israel, né? A bandeira do Hamas tem um mapa inteiro de Israel lá. Houve, inclusive, uma nova carta em 2017 que até visualiza os mapas de 1967, ou seja, implicitamente haveria ali a possibilidade da existência de Israel. Mas é ambíguo isso, né? O Hamas nunca revogou a Carta de 88 e continua promovendo atentados terroristas justamente para minar acordos de paz. Então, essa questão é bastante complexa. É importante que as pessoas entendam que uma coisa é protestar em favor da Palestina, da criação do Estado palestino, a gente tem visto isso ao redor do mundo, e outra coisa é promover atentados terroristas ou tentar que esses atentados se espalhem pelo resto do mundo. Isso não é a causa palestina, isso é a causa terrorista do Hamas. Ainda um pouco nesse duelo de discursos, a gente viu essa semana uma entrevista da rainha Rania da Jordânia. Ela disse que o Ocidente tem padrões duplos ao condenar a morte de israelenses e palestinos em Gaza. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ele chegou ontem, aliás,
a um ponto mais até incisivo. Ele disse que o Hamas não é um grupo terrorista, mas sim uma organização patriótica que defende seu povo, seu território. Essa vai ser uma guerra de informação que talvez ela supere a fase militar desse conflito, né? Pois é, as declarações da Jordânia são mais surpreendentes porque a Jordânia reconhece Israel, né? Foi o segundo, depois do Egito, segundo país árabe a reconhecer Israel. O Egito foi lá em 79 com os acordos de Camp David e a Jordânia foi de 92 a 94 com os acordos de Oslo, né? Da Turquia, é um pouco mais ambígua a questão, porque o Erdogan já fez várias vezes campanha contra Israel, inclusive para o seu público interno, né? Ele passou por uma reeleição muito difícil agora, foi por uma margem muito pequena que ele conseguiu se reeleger. O Erdogan tem grupos dentro da Turquia que ele considera terroristas, né? Que são os curdos, que é quase 20% da população da Turquia que quer ter um Estado próprio, e o Erdogan chama esses grupos de terroristas, mas não considera o Hamas terrorista. Inclusive, há pouco tempo teve uma apreensão de gesso enviado pela Turquia para a faixa de Gaza, para o Hamas. Foi em julho essa apreensão. Eram 64 toneladas de gesso e no meio dessa carga tinha 16 toneladas de uso dual. Eram materiais que poderiam ser usados para a fabricação de explosivos, e cloreto de amônio especialmente. E aí Israel apreendeu, né, a alfândega de Israel apreendeu essa carga, que vinha da Turquia. Então, o Erdogan, ele tem essa estratégia dúbia em outros posicionamentos também. A Turquia faz parte da OTAN, mas negocia com a Rússia. A Turquia tem aeronaves dos Estados Unidos, fez parte do consórcio para produção do F-35, mas acabou sendo expulsa porque adquiriu defesa antiaérea da Rússia, o sistema S-400. E aí os Estados Unidos afirmaram que a Turquia não poderia ter os dois, porque o sistema de defesa antiaérea acabaria revelando para a Rússia os segredos da aeronave. E aí, para aceitar agora a Suécia e Finlândia na OTAN, a Turquia exigiu várias ações contra os grupos curdos, né, aquele partido PKK, que ele considera terrorista. Então, é bastante ambivalente a posição do Erdogan ao se referir a esse assunto, inclusive porque recentemente ele esteve negociando com Israel, né? Poucas semanas antes da ação do ato terrorista do Hamas, o Erdogan fez uma aproximação com Israel, também mediada pelos Estados Unidos, mas veja, existe uma questão relevante aqui. A maior parte dos pronunciamentos em apoio ao Hamas, veja só, não à causa palestina, mas ao Hamas, vieram depois da explosão naquele hospital de Al-Ali, que ainda está sendo investigada pela ONU, né? Os Estados Unidos dizem que as evidências demonstram que não foi um míssil de Israel, que o hospital não foi derrubado, que ele está lá de pé, que um foguete se partiu, provavelmente um R-160, que é um foguete usado pelo Hamas. Ele pesa 150 quilos, ele tem uma carga explosiva grande, é um foguete de 302 milímetros, provavelmente um foguete desses caiu no estacionamento do hospital. Israel alega que mais de 450 foguetes lançados pelo Hamas caíram dentro da faixa de Gaza desde o início das hostilidades, desde essa fase que começou em 7 de outubro. Ou seja, existe aqui uma questão, primeiro, aquele hospital levou a protestos no mundo inteiro, né? Existem grupos nos Estados Unidos que estão cobrando uma resposta do New York Times, por exemplo, do jornal, porque tinha divulgado que era um atentado, era uma explosão provocada por um míssil de Israel, e na verdade ainda não há provas, nem de um lado nem de outro, apenas evidências que vão sendo divulgadas para a imprensa. Mas existe também a questão da quantidade de civis que estão sendo mortos ali na faixa de Gaza. Já passa de 6 mil, dos quais 2 mil seriam crianças. O próprio Antony Blinken, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, quando falou na ONU nesta semana, ele afirmou, olha, morreram 35 funcionários da ONU na faixa de Gaza. Ou seja, há efeitos colaterais. E aí, mais uma vez, eu volto para a questão. A ONU deveria estar fazendo muito mais. É a obrigação da ONU, né? Israel ficou nessa questão sozinho, não tem o respaldo da comunidade internacional, né, que condena os ataques terroristas, mas ao mesmo tempo não faz nada, não tem nenhuma ação concreta contra os terroristas.
Então existe essa questão, o que fazer, né? O cessar-fogo beneficia o Hamas, né? O cessar-fogo prolongado, uma espécie de armistício. E, ao mesmo tempo, a continuidade dos bombardeios gera efeitos colaterais à morte de civis, e possivelmente também de reféns. Tudo indica que a estratégia seguida será essa aventada pelos Estados Unidos, com forças especiais e bombardeios pontuais, tentando minimizar a quantidade de efeitos colaterais. Mas haverá efeitos colaterais, sem dúvida nenhuma, como está havendo nesse momento. Além dessa operação militar em Gaza, a gente está vendo incidentes separados ao redor do Oriente Médio, como ataques de milícias pró-Irã contra tropas americanas no Iraque, bombardeios israelenses na Síria e a troca de disparos entre Israel e o Hezbollah. Tudo somado ao aumento das forças americanas na região. O risco de uma guerra de grande escala está ficando maior? Não nesse momento. Não até agora. Por quê? Primeiro, se o Hezbollah fosse atacar Israel, o melhor momento teria sido quando Israel estava de guarda baixa, quando foi atacado pelo Hamas. Depois do ataque do Hamas, Israel convocou 360 mil reservistas e uma boa porção deles foi enviada para o norte para fazer linhas defensivas contra o Hezbollah. Segundo, os porta-aviões dos Estados Unidos são instrumentos de projeção de poder, né? Então, aquele Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo, ele tem capacidade para 90 caças. E ele tem uma escolta de 3 destroyers com mísseis guiados, um cruzador e um submarino nuclear. E agora está chegando um outro porta-aviões dos Estados Unidos, que é o Eisenhower, que também tem escolta de destroyers, submarino e cruzador. São instrumentos de projeção de poder. O Biden, quando enviou todo esse poderio militar para lá, ele fez uma lista de países que não deveriam entrar na guerra, que não deveriam escalá-la. Ele disse que seria o Irã, o Hezbollah e, portanto, por consequência, o Líbano, e forças do regime sírio, tá? Outras coisas aconteceram. Tem também os Houthis, né, do Iêmen, que enviaram, né, lançaram 3 mísseis e alguns drones contra o território de Israel, e esses mísseis e drones foram interceptados pelo USS Kearney, que é um destroyer da Marinha dos Estados Unidos que está no Mar Mediterrâneo. Então, veja, existe também esse fator, o quanto Israel está cercado de grupos, né, patrocinados pelo Irã, que querem acabar com Israel, querem a extinção do Estado israelense. O Irã, por sua vez, chegou a dizer que Israel não deve ousar atacá-lo, né, porque o Irã tem um programa nuclear, estima-se que esteja enriquecendo urânio a 83% hoje, e por conta disso o Irã é o segundo país mais sancionado do mundo, só fica atrás da Rússia. Israel tem cerca de 90 ogivas nucleares, algumas estimativas dão conta que poderiam chegar até 200, mas Israel não admite que tem essas ogivas, veja só. Isso também é ambíguo, né? Dos 193 países da ONU, 4 não são signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Esses 4 são Israel, a Coreia do Norte, que já foi signatária, mas se retirou, Índia e Paquistão. Israel não admite que tem as armas nucleares, mas também não nega. Então, com isso, Israel não sofre as sanções internacionais por ter armas nucleares, por estar fora do Tratado de Não Proliferação, mas mantém a dissuasão contra os seus vizinhos, inclusive contra o Irã. Israel adquiriu uma quantidade de mísseis anti-bunker para combater o Irã, né? Ele adquiriu primeiro os mísseis GBU-28 e desde 2021 vinha tentando adquirir os GBU-72. Por que isso é relevante? Porque esses mísseis eles conseguem penetrar 30 metros no solo e eles foram comprados justamente para combater o programa nuclear do Irã, né? Tanto Israel quanto os Estados Unidos afirmam que assim que o Irã concluir o programa nuclear, ele será atacado. Israel e os Estados Unidos atacariam o Irã nesse caso. Mas esses mísseis anti-bunker, eles poderiam também ser usados na faixa de Gaza. Não há notícias de que tenham sido usados até o momento, porque, veja, primeiro, há a questão dos reféns. E segundo, usar um míssil anti-bunker numa região como a faixa de Gaza, que tem 365 km² apenas, mas que tem cerca de 500 km de túnel, faria com que partes da superfície desmoronasse, né? Geraria o efeito terremoto naquela região. Então, por enquanto, Israel não usou esses mísseis ainda. Mas
tentando responder mais diretamente a sua questão, é muito improvável que haja uma escalada na região, porque Israel usa muitas armas que seus vizinhos não têm, inclusive uma grande força aérea, ela controla os céus do Oriente Médio, mas também porque o Irã usa uma estratégia indireta. O Irã não ataca diretamente Israel. O Irã financia grupos como o Hamas, 70% dos recursos vem do Irã, financia o Hezbollah, financia os Houthis, que também é um grupo xiita, né, juntamente com o Hezbollah. O Hamas é sunita. Lembrando aqui que o Irã é um país xiita, né? E que teve recentemente aquela aproximação com a Arábia Saudita mediada pela China, né? Um movimento inédito da diplomacia chinesa na região. Então é muito improvável que haja uma escalada. Tem outros fatores também, né? Tem a Síria, né? A principal base da marinha russa naquela região é na Síria. Então não existe o interesse, né, da Rússia de uma escalada, porque ela está numa guerra com a Ucrânia. Existe sim o interesse de abrir uma segunda frente para os Estados Unidos mandarem menos defesa para a Ucrânia, né, se perderem parte do foco na Ucrânia e apoiando Israel. E aqui precisa ser dito isso também, que os Estados Unidos apoiam Israel, né? Então uma guerra contra Israel seria uma guerra contra os Estados Unidos. Desde 1948, os Estados Unidos enviaram cerca de 260 bilhões de dólares para Israel. E por ano enviam em torno de 3,8 bilhões. Inclusive o sistema Domo de Ferro, que Israel usa para se defender dos foguetes do Hamas, foi desenvolvido junto com os Estados Unidos e é financiado pelos Estados Unidos. Todos os anos o Congresso dos Estados Unidos aprova dinheiro para Israel e cada míssil do Domo de Ferro, por exemplo, custa $60 mil e isso é pago pelos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos também forneceram a Israel o sistema Patriot, que é um sistema antimíssil, né? No caso de uma guerra, por exemplo, contra o Hezbollah, além de foguetes, tem mísseis que são mais inteligentes e mais precisos que os foguetes. Então, para esse tipo de artefato, seria necessário utilizar armamento mais moderno como o Patriot. Vitálio Brustolin, muito obrigado pela sua participação, por essa aula que a gente e os ouvintes agradecemos. Volte sempre aqui ao ponto. Obrigada, Vitálio, um abraço. Sempre um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Thaisa Rios, a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.